Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão. É excelente ter a companhia de cada pessoa que nos escuta hoje. A nossa missão nessa análise é mergulhar de cabeça num material absolutamente fascinante e, honestamente, muito necessário para o momento em que o mercado de trabalho se encontra. Com certeza. E é um momento crítico, né? Exato. Nós temos em mãos os recortes, as imagens de apoio e a sinopse detalhada de uma palestra corporativa que tem gerado debates bem intensos. Ela se chama Onde a História Não Desiste. Esse conteúdo foi idealizado e estruturado pela especialista e consultora empresarial Flávia Caetano. Uhum. E o que salta aos olhos logo de cara não é só uma compilação daquelas dicas de gestão genéricas que a gente vê o tempo todo. É um questionamento muito profundo sobre a forma como a sociedade trabalha e vive hoje em dia. Eu estou muito animada para a gente destrinchar isso. Eu também estou bem empolgado. O nosso objetivo hoje é traçar a rota dessa discussão e desvendar um conceito que o material define de uma forma brilhante como o preço invisível da performance. Nossa, esse termo é forte. Sim. Vamos investigar a fundo como é possível, de fato, alcançar resultados extraordinários, seja numa posição de alta liderança, na execução do trabalho diário, ou até na vida pessoal, sem recorrer àquilo que a autora chama de autoabandono. Autoabandono? É uma desconstrução completa daquela velha ideia enraizada, né, de que o sucesso exige obrigatoriamente o sacrifício da própria saúde e da integridade física e mental. Certo. Vamos desempacotar isso então. Logo no início do material tem uma pergunta que serve como uma verdadeira âncora para tudo que a gente vai debater aqui. E eu deixo o convite para quem nos ouve refletir sobre isso agora mesmo. Em qual área da vida as pessoas estão apenas funcionando, mas não vivendo? Essa é pesada. É de parar e pensar. Seria no trabalho, cumprindo tabelas intermináveis, na liderança de uma equipe, na dinâmica familiar em casa ou, pior ainda, na relação consigo mesmo. É um momento de pensar sobre onde o piloto automático tomou o controle absoluto da situação. E essa é uma excelente provocação para darmos a largada. E enquanto a gente apresenta os dados e as reflexões que extraímos dessas fontes, sugiro que o público ouvinte analise as próprias rotinas com uma lupa. Uhum. O material aponta um alerta crítico logo de início. O desconforto produtivo virou a regra do jogo e profissionais altamente capacitados estão pagando essa conta caríssima com o próprio corpo. E tem aquela imagem, né? Exato, tem uma imagem muito simbólica nos arquivos que a gente analisou. Um cofre dourado em formato de porquinho que parece intacto no centro, mas está rodeado de moedas espalhadas de forma bem caótica ao redor. Que baita metáfora. Pois é. Essa imagem ilustra perfeitamente uma dicotomia assustadora do mercado atual. Temos equipes que estão, de fato, batendo todas as metas financeiras e entregando os resultados exigidos pelos painéis corporativos de forma impecável, mas, e aqui está o grande ponto, elas estão adoecendo severamente nos bastidores desse processo. É quase uma ilusão de ótica financeira, não é? A gente olha para os números e parece tudo maravilhoso, mas a base está rachando. E o material é muito enfático ao mostrar que esse ritmo frenético cobra uma conta que em algum momento vai chegar. Inevitavelmente. Tem uma frase no texto que bate forte. O sucesso que adoece o time é o prejuízo que o relatório ainda não mostrou. Nossa, essa resume tudo. Não é? Estamos falando de corporações inteiras que olham para o balanço no fim do mês, estouram champanhe, distribuem bônus para os executivos, mas simplesmente não percebem o ralo gigantesco pelo qual o dinheiro e principalmente o talento estão escorrendo. Tudo por causa de ambientes que, na prática, são hostis e insustentáveis. O que é fascinante aqui é o aprofundamento que as fontes fazem no conceito do turnover silencioso. O famoso quiet quitting. Exatamente. Aquele cenário onde o profissional ainda bate o ponto, ainda entra nas reuniões virtuais, ainda acena com a cabeça quando o chefe fala, mas que já se desconectou emocionalmente e mentalmente da empresa há meses. Já foi embora por dentro. Isso. Essa pessoa está operando no mínimo esforço viável, apenas para não ser demitida. E como isso se traduz no dia a dia do escritório? É a falta de inovação, é o silêncio absoluto nas sessões de brainstorming,
É a recusa sutil em ajudar um colega novato. E o custo disso? É aí que o bicho pega. Quando essa pessoa finalmente vai embora, ou em casos mais graves, entra em licença médica por esgotamento, o impacto na engrenagem da empresa é estrondoso. O material de apoio traz dados bem cruéis. A desmotivação e esse turnover silencioso podem custar até o dobro do salário do colaborador para os cofres da empresa. É o tal do custo invisível. Mas me tira uma dúvida olhando pelo lado das empresas. Muitas lideranças argumentariam que o mercado globalizado exige esse nível de pressão, sabe? Tipo, se o concorrente está trabalhando 18 horas por dia, a nossa equipe também precisa trabalhar. Como o material lida com essa justificativa de que o sacrifício é apenas o preço do ingresso para estar no topo? Olha, o material ataca exatamente essa justificativa, classificando ela como uma das maiores armadilhas modernas. Sério? Sim. O texto argumenta que transformar o melhor talento da empresa num risco iminente de processo trabalhista ou de afastamento prolongado não é estratégia de negócios. É miopia gerencial. Miopia gerencial. Adorei o termo. E faz sentido, né? Quando um líder compra essa ideia de que a exaustão é o preço do ingresso, ele se transforma num agente direto de burnout. Ou seja, se o time quebra fisicamente ou psicologicamente, logo após a entrega daquela meta crucial do trimestre, a empresa não obteve um lucro real. Ela obteve, nas palavras brilhantes do texto, uma antecipação de falência. Uau! O custo de recrutamento, o tempo de treinamento de um novo funcionário e a perda de conhecimento institucional superam de longe o ganho de curto prazo daquela meta espremida. Faz todo sentido. E para mostrar que isso passa longe de ser só uma teoria bonita de recursos humanos, as fontes trazem a história pessoal e muito visceral da própria autora. É aquele choque de realidade onde a teoria esbarra na carne, sabe? Eu fiquei chocada lendo. É um relato bem denso. Muito. Ela relata com muitos detalhes a própria vivência no mundo corporativo, onde suportou níveis absurdos de pressão, lidou com quebras de confiança profissionais e navegou por ambientes de trabalho onde a toxicidade era simplesmente a norma. Ela conta que o diálogo interno era sempre o mesmo. Aquele de ter que ser forte o tempo todo. Isso, precisava ser mais forte, mais resiliente. Não podia reclamar, tinha que engolir o choro em silêncio. E o que aconteceu no fim dessa equação toda? O corpo simplesmente assumiu o controle e enviou a conta. E as imagens que o material usa para representar essa fase são muito vívidas e intencionalmente alarmantes. Células doentes, sinais de alerta piscando em vermelho. Uhum. Ela descreve um processo longo de ignorar o próprio cansaço extremo, de mascarar a dor física com analgésicos só para poder participar de mais uma reunião, de normalizar a irritabilidade constante. O corpo tentou avisar de várias formas, até que precisou gritar. Literalmente gritar. Sim. O texto detalha que ela sofreu com hemorragias graves, passou por uma verdadeira odisseia de diagnósticos imprecisos no sistema público de saúde e, como desfecho aterrador, enfrentou um tumor maligno classificado lá como CID-10-C56, que exigiu uma intervenção cirúrgica de emergência. A mensagem que fica dessa passagem não é para chocar de forma gratuita, mas para ilustrar a consequência literal de calar os próprios limites. É uma passagem pesada, de fato, mas é o que ancora a principal tese do trabalho. Se custa saúde, não é sucesso. E o que mais chama a atenção é como isso escancara a hipocrisia de certas soluções corporativas. Com certeza. Porque o mercado sabe que as pessoas estão exaustas, mas ao invés de consertar a estrutura, a solução costuma ser oferecer uma sessão de meditação por aplicativo ou organizar uma festa da pizza na sexta-feira à tarde para curar o fato de que a equipe trabalhou 60 horas na semana. É cômico se não fosse trágico. E se conectarmos isso ao cenário maior, a gente entende a crítica contundente que o material faz ao que chama de mentiras corporativas. As famosas frases de corredor. Exato. O mundo dos negócios construiu e sustentou uma narrativa perigosíssima através de frases repetidas como mantras mesmo. Coisas como, é assim mesmo, aguenta firme que o bônus vem. Ou, depois desse projeto, a coisa melhora. Quem nunca ouviu isso, né? Pois é. Isso cria uma cultura onde o gaslighting institucional é padronizado. Profissionais de excelência, pessoas genuinamente fortes e dedicadas começam a carregar uma culpa absurda por estarem simplesmente exaustas.
A grande reflexão proposta pelo material é de uma clareza ímpar. Qual seria? Um indivíduo não quebra no trabalho por falta de competência, por deficiência técnica ou por falta de esforço. A quebra acontece pelo excesso de pressão constante somado, acima de tudo, ao silêncio imposto pela cultura do local. Aquele acúmulo corrosivo de emoções e limites reprimidos. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o material não para no diagnóstico do problema. Ele avança para a solução. Exatamente. Quando a autora retorna ao mercado após se recuperar da cirurgia, ela não volta com a mesma postura. Ela firma um pacto irrevogável consigo mesma. Nunca mais entregar um resultado se abandonando no processo. E dessa decisão pessoal nasce uma estrutura lógica, uma metodologia de gestão e vida que ela batiza de método CHE. CHE. Isso. Uma sigla para clareza, empatia e honestidade. O material ilustra isso com a imagem de uma encruzilhada. Lideranças e profissionais estão diante de duas vias. A via do autoabandono e do microgerenciamento baseado no medo, ou a via da liderança construtiva e humana. Exato. E o método começa por desconstruir o que a gente entende sobre gestão básica. O C do método significa clareza. O texto é cirúrgico ao apontar onde a maioria das dinâmicas corporativas começa a desmoronar. A falta de clareza na comunicação gera decisões confusas e retrabalho constante. Aquele vai e vem sem fim. Sim, e o ponto focal aqui é que liderar não é sinônimo de controlar cada passo. A autora enfatiza que praticar o microgerenciamento sufoca a equipe e mata qualquer iniciativa criativa. O verdadeiro papel da liderança é clarear o caminho. Mas vamos jogar com a realidade aqui. Se um gestor simplesmente diz, faça do seu jeito, e a equipe comete um erro fatal que custa um cliente, a culpa recai sobre quem? O gestor não tem que supervisionar de perto justamente para evitar o desastre? A linha entre dar autonomia e ser negligente não é muito tênue? Essa é uma dúvida muito comum e o material esclarece isso de forma brilhante. Clareza não é largar o volante. Clareza é desenhar o mapa com precisão antes da viagem começar. Entendi. Quando um líder não deixa transparente qual é o papel exato de cada um, quais são os limites de atuação e qual é a expectativa final do projeto, a equipe entra num estado de paranoia. Nossa, total. Imagine passar o fim de semana inteiro trabalhando num relatório de 100 páginas para chegar na segunda-feira e o chefe dizer: não era bem isso que eu queria. Frustrante demais. Isso destrói o engajamento. O material afirma que essa falta de clareza na prática se transforma numa sensação de perseguição no ambiente de trabalho. A equipe sente que não importa o que faça, nunca vai acertar, porque o alvo está sempre se movendo. Portanto, clareza não é dizer como fazer cada vírgula, mas deixar cristalino o que precisa ser alcançado e por quê. Isso gera autonomia real. E autonomia blindada por clareza gera resultado sustentável. Fascinante. Isso nos leva a uma reflexão natural sobre o ambiente em si. Se eu tenho o mapa claro, eu preciso sentir que posso caminhar sem pisar em minas terrestres. E eu imagino que seja aí que entra a letra E da nossa sigla, a empatia. Mas as fontes dão um verdadeiro cavalo de pau na definição tradicional de empatia que o mundo corporativo adora usar em postagens de redes sociais. Sem dúvida. O método CHE faz questão de destruir o mito de que empatia é sinônimo de passividade. Ter empatia dentro dessa metodologia não é passar pano para um comportamento tóxico de um funcionário que entrega muito, não é aceitar um trabalho mal feito e não é de forma alguma diminuir a expectativa em relação aos resultados da empresa. Não é ser bonzinho. Exatamente. A tese central é que a verdadeira empatia exige a criação de ambientes que são, ao mesmo tempo, psicologicamente muito seguros e tecnicamente muito exigentes. Perfeito. O texto aponta que a falta desse tipo de empatia é o fertilizante número 1 para ambientes tóxicos. Quando a liderança consegue ser genuinamente empática, ela não compromete o balanço financeiro do trimestre. Ela garante que existirá uma equipe saudável para entregar o balanço financeiro dos próximos 5 anos. E para ancorar a clareza e a empatia, entra a terceira peça do quebra-cabeça, o H de honestidade. Mas, novamente, a abordagem foge do lugar comum.
Não estamos falando só daquela franqueza bruta e sem filtro que muitas vezes é usada como desculpa para ser rude e apontar o dedo para a falha alheia na frente de todo mundo. Aquele famoso "eu sou sincero até demais". Isso que, na verdade, é sua falta de educação. O método descreve a necessidade de uma honestidade cirúrgica e estratégica. É sobre ter honestidade com os colegas de equipe, sim, mas, acima de tudo, honestidade com os processos instaurados e consigo mesmo. É ter a audácia de levantar a mão no meio de uma reunião executiva e dizer: este projeto específico, da forma como foi desenhado, não faz mais sentido e está nos custando muito caro. Exatamente isso. É a habilidade crítica embasada em dados concretos e na percepção dos próprios limites de parar de sustentar aquilo que perdeu sentido. A autora é categórica ao sentenciar que, onde o autoabandono começa, o resultado invariavelmente adoece. É uma reação em cadeia. Exige-se um nível altíssimo de coragem para olhar no espelho e admitir a realidade da própria estafa antes que o corpo assuma o controle e force uma parada de emergência. E como toda essa filosofia se traduz em algo palpável para o mercado. Porque é fácil imaginar um conselho de diretores ouvindo tudo isso e dizendo: lindo poético, mas como isso aumenta o nosso faturamento? O famoso "e o lucro?". Exato. E é aqui que o material brilha muito, porque ele não foge dos números. Pelo contrário, ele ataca a área mais sensível e pragmática de qualquer empresa, que é o departamento de vendas. As fontes introduzem um conceito chamado VBO, que significa vendedor com brilho nos olhos. Muito bom esse conceito. Eles partem de uma premissa quase instintiva. Vendas executadas com consciência geram longevidade na relação com o cliente. Tem uma máxima nas anotações que define a venda simplesmente como uma transferência de confiança. Isso levanta uma questão essencial sobre a psicologia por trás das negociações. Pense na dinâmica de uma compra importante. Ninguém de forma consciente gosta de entregar seu dinheiro ou fechar um grande contrato com alguém que transparece estar operando em modo sobrevivência. A gente percebe o desespero, né? Percebe na hora. Se o profissional que está do outro lado da mesa está visivelmente exausto, ansioso e pressionado apenas por uma comissão para bater a meta do mês, a percepção genuína das necessidades do cliente desaparece. A escuta ativa morre. O diálogo se transforma puramente em pressão e táticas de fechamento agressivas. O material conclui que se o profissional de vendas está quebrado por dentro, a venda que ele conduz inevitavelmente também nascerá quebrada. Será uma transação única, sem fidelização, sem indicação, sem relacionamento. Mas os resultados apresentados provam que consertar isso traz um retorno financeiro real. Porque falar de brilho nos olhos pode soar meio subjetivo para quem analisa planilhas frias de performance. Não há espaço para achismos nos dados apresentados. O material traz estudos de caso impressionantes que chancelam o método CLH como uma ferramenta de altíssimo impacto no faturamento. Quais são os números? Temos um registro detalhado de um canal de vendas que operava na casa dos R$100 mil mensais. Após a implementação profunda dessa metodologia, que envolveu treinar e liderança para fornecer clareza, criar um ambiente empático para a equipe de vendas e instituir a honestidade sobre processos falhos, o canal saltou para um faturamento de mais de R$2,5 milhões mensais, no intervalo de menos de 6 meses. Gente, estamos falando de um crescimento absurdo superior a 2.500%, apenas mudando a forma como a equipe é tratada e liderada. E os efeitos colaterais foram tão impressionantes quanto o faturamento em si. A aplicação do método dizimou aquele custo invisível do qual falamos lá no começo. Houve uma redução drástica de turnover, chegando a 43% de queda na rotatividade de pessoal nas empresas analisadas. Menos 43%? Pense na economia gigantesca de não ter que recontratar e retreinar quase metade da equipe todo ano. Além disso, as métricas internas apontaram um salto de 35% no engajamento organizacional. E o material também cita o NPS, não é? O índice de satisfação? Sim, e esse é talvez o dado mais revelador para o mercado. O NPS, ou Net Promoter Score, dessas operações atingiu a marca de 96%. Uau, 96%? Para quem acompanha o mundo corporativo sabe que o NPS acima de 50% já é considerado excelente. Atingir a casa dos 90% é quase um unicórnio, algo astronomicamente raro. Significa que praticamente todos os clientes não apenas estão satisfeitos, mas se tornaram promotores ativos da marca.
A tese central, portanto, se prova matematicamente indiscutível. Profissionais que se sentem inteiros performam muito mais e geram lucros imensamente maiores do que equipes aterrorizadas. É a falência completa do modelo do chicote corporativo. E avançando pelas fontes, a gente chega numa seção que aprofunda ainda mais essa ideia de estar inteiro. O material dedica um espaço muito reflexivo para discutir a liderança feminina, cruzando as fronteiras entre a construção de uma carreira sólida, o papel da maternidade e o peso sufocante da culpa que historicamente recai sobre as mulheres no ambiente de trabalho. Essa parte é fundamental. Tem uma imagem descrita no material de apoio que é muito emblemática. Uma mulher em estágio avançado de gravidez, vestindo roupas casuais, segurando flores delicadas próximas à barriga. O texto usa essa simbologia para martelar e quebrar uma crença que já passou da hora de ser enterrada. A ideia de que a família e a carreira estão posicionadas num ringue em eterna competição, onde um lado precisa obrigatoriamente sangrar para que o outro triunfe. Essa quebra de paradigma é vital para a reestruturação das relações de trabalho contemporâneas. A cultura corporativa moldada por décadas sob perspectivas bem antiquadas frequentemente empurra a narrativa de que o modo sobrevivência é uma virtude heróica. A Mulher Maravilha que dá conta de tudo. Exato. Existe uma glorificação oculta em torno do ato de dar conta de absolutamente tudo, trabalhando até exaustão total e mascarando os desafios pessoais para parecer imbatível. O material rebate isso de frente com uma frase que deveria ser emoldurada em qualquer departamento de recursos humanos. Modo sobrevivência não é virtude, culpa não é estratégia e imposição de limite não é fraqueza. Forte demais. A narrativa argumenta com muita propriedade que ambientes familiares fortes construídos sobre a base da comunicação, presença real e valores bem definidos, na verdade atuam como o alicerce fundamental para formar profissionais muito mais resilientes, focados e inteiros. O texto propõe uma mudança de perspectiva que é muito libertadora. Eles não competem, eles se influenciam e se nutrem mutuamente. A ideia não é se transformar num malabarista tentando manter dezenas de pratos girando no ar até a inevitável queda. É sobre ter a honestidade aplicando o H do método de escolher o que realmente sustenta a sua essência no longo prazo. Quando o indivíduo, seja na liderança feminina ou em qualquer posição, toma a decisão consciente de parar de se fragmentar para tentar caber em expectativas corporativas completamente irreais, a dinâmica inteira muda. A energia que era gasta tentando sobreviver passa a ser investida em viver e criar. Fica muito claro que a tentativa de compartimentalizar o ser humano, exigindo que a pessoa deixe seus problemas, sua família e sua saúde do lado de fora da catraca do escritório, é não apenas cruel, mas administrativamente ineficiente. Pessoas inteiras resolvem problemas complexos de forma mais rápida, colaboram melhor e trazem inovações que o funcionário esgotado simplesmente não tem energia cognitiva para conceber. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para o quadro geral? Nós navegamos por histórias reais, de dores físicas agudas, destrinchamos as falhas sistêmicas que drenam fortunas das corporações e conhecemos um método capaz de virar esse jogo de forma super quantificável. Se pudermos amarrar todos esses pontos, a grande mensagem que emerge dessas fontes é que o resultado financeiro sustentável, aquele que garante longevidade e liderança de mercado de verdade, não nasce da força bruta ou da pressão imposta de fora para dentro. Ele brota de dentro para fora. Com certeza. O mercado de trabalho atual, cada vez mais volátil, não tem tempo e nem espaço para carregar operações baseadas no esgotamento. Continuar liderando na base de apagar incêndios e gerar pânico é o caminho mais rápido para a obsolescência. O verdadeiro sucesso de alto nível só se materializa no momento em que a decisão de não mais se abandonar no processo é tomada e respeitada. Essa é a essência da máxima que guia toda a filosofia do material. Resultado é o que sobra da pessoa depois da meta. Exato. Se no dia seguinte ao fechamento do mês não sobrar nada do profissional além de exaustão e cinismo, esse resultado não foi uma vitória. Foi o prelúdio de um grande fracasso sistêmico. E para encerrar essa nossa imersão de hoje, eu gostaria de propor uma reflexão final,
um ângulo inteiramente novo para pensarmos sobre o futuro das métricas corporativas. Nós discutimos exaustivamente como o esgotamento é ruim para o indivíduo e como ele custa caro a longo prazo. Mas e se o mercado financeiro global começasse a precificar isso de forma direta? Como assim? Imagine um cenário onde Wall Street ou qualquer grande bolsa de valores passasse a penalizar financeiramente empresas que apresentam altos índices de burnout, tratando a exaustão da equipe como um passivo financeiro gigantesco nos relatórios trimestrais. Se os bônus dos CEOs fossem atrelados não apenas à margem de lucro, mas à saúde mental comprovada de suas equipes, como as regras básicas do capitalismo corporativo teriam que ser reescritas da noite para o dia? Uau! Essa é uma provocação que vira a mesa completamente e muda o foco do indivíduo para a engrenagem macroeconômica. Uma mudança e tanto de perspectiva. Agradeço imensamente a companhia de cada pessoa que esteve com a gente dedicando o seu tempo a essa análise. Que os pontos debatidos hoje sirvam como uma faísca para mudanças reais e imediatas. Fica o convite para quem nos escuta a olhar para as próprias rotinas, para os próprios limites e perguntar a si mesmo com total honestidade: qual cláusula inaceitável de autoabandono precisa ser sumariamente rescindida ainda hoje? Até a próxima oportunidade de explorarmos novas ideias.